first indication that there was a catastrophic event. No dia 18 de junho de 2023, o submersível Titan da empresa de turismo subaquático OceanGate iniciou um mergulho de cerca de 3.800 metros em um ponto do Oceano Atlântico, cerca de 600 quilômetros distante da costa do Canadá. Esse mini submarino levava 5 pessoas numa viagem turística com o objetivo de visitar os restos do naufrágio do navio Titanic no fundo do oceano. Porém, menos de 2 horas depois do início da descida, que deveria durar cerca de 4 horas, o navio principal, que servia de base para a operação da expedição, perdeu contato com o Titã. Sabia-se que esse veículo tinha oxigênio para até 90 horas, então começou uma corrida contra o tempo, na esperança de localizá-lo e resgatá-lo, antes que alguma tragédia acontecesse. Infelizmente não foi possível e no dia 21 de junho, 3 dias depois, as equipes de resgate da Guarda Costeira oficializaram que tinham encontrado parte do submersível ali no fundo do mar a 500 metros do Titanic. Os técnicos acreditam que o Titã provavelmente implodiu sob a pressão daquela profundidade, que é mais de 300 vezes maior do que o que a gente experimenta aqui na superfície, e todo mundo ali pereceu devido a alguma falha que será investigada. A verdade é que não se sabe as causas desse trágico acidente naquelas águas geladas e naquela profundidade. Teriam sido eles de fato vítimas de alguma falha técnica? Ou poderiam ter sido alvo de alguma força desconhecida em águas tão profundas e inóspitas? A verdade é que não conhecemos e nem exploramos 2% das áreas cobertas por água na Terra, o que incrivelmente corresponde a 70% da extensão do nosso planeta. A gente gasta trilhões com as pesquisas espaciais e avança muito nos estudos e no conhecimento do espaço, órbitas planetárias, satélites, universo, mas não conhecemos quase nada sobre o que de fato pode estar oculto nas misteriosas profundezas cobertas pela água do nosso planeta. As inacessíveis e misteriosas profundezas dos oceanos e até de lagos, como o russo Baikal, são um ambiente muito favorável para esconder seres que gostariam de permanecer desconhecidos. Provavelmente o filme O Segredo do Abismo, de 1989, seja o mais bem feito e inteligente exemplo de abordagem da possibilidade da existência de uma civilização avançada nas profundezas do nosso oceano. Seu diretor é o mesmo James Cameron, que dirigiu o estrondoso sucesso Titanic, sendo ele próprio um entusiasta dos mergulhos que investe muitos recursos há anos em pesquisas para desvendar os mistérios que podem existir nos nossos oceanos. Desde 2022, estamos presenciando a aceleração na mídia aí das notícias sobre os fenômenos anômalos não identificados, ou os UAPs, que é como o governo americano e os militares passaram agora a tratar os OVNIs. Nos anos mais recentes, uma série de novas nomenclaturas tem sido adotadas para se referir a esse tema, de maneira a atualizá-lo dentro dos novos contextos pelos quais eles têm sido analisados. Além de UAPs, que é uma forma de não mais restringir o fenômeno a objetos voadores, porque eles não são mais apenas objetos, e sim fenômenos, e não apenas voadores, pois já se sabe que atualmente essa tecnologia, que também não é mais tratada como extraterrestre, nem como alienígena, e sim como não humana, é capaz de trafegar tranquilamente pelo que é chamado de multimeios ou multidomínios. Ou seja, esses veículos têm sido acompanhados voando, entrando na água, saindo da água, pousando em terreno seco, voltando à água e de lá saindo para voar até o espaço ou desaparecer por alguma tecnologia de camuflagem ou de mudança dimensional, quem sabe. Tanto é que a principal entidade atualmente encarregada de mapear e estudar o fenômeno se chama AARO, que significa All Domain Anomaly Resolution Office, ou Escritório para a Resolução de Anomalias em Todos os Domínios.
fica claro que essa equipe não trata mais apenas de objetos voadores. Quando esse fenômeno não identificado era tratado apenas como objetos voadores, começaram a surgir os relatos de testemunhas que avistavam esses objetos entrando ou saindo da água, assim como acontecimentos que criaram a crença na possível existência de bases submersas, onde essas naves e seres teriam se estabelecido e de onde operavam as suas atividades. Esses avistamentos eram então classificados como OSNIs, ou objetos submersíveis não identificados. Em inglês eram USO, ou Unidentified Submerged Object. Há vários relatos e casos clássicos envolvendo os avistamentos de OSNIs e eventos que alimentaram as suspeitas sobre a existência de bases submarinas, em locais de grande incidência de avistamentos inexplicados, sendo que provavelmente o mais óbvio e polêmico sempre tenha sido o famigerado Triângulo das Bermudas. Mas esse hotspot acabou se tornando uma figurinha carimbada e praticamente folclórica na cultura ufológica. Cerca de 2.300 quilômetros da área onde naufragaram o Titanic e agora em 2023 o submersível Titan, fica o Lago Ontário, ali no Canadá, onde se acredita que exista uma base submersa para os OSNIs. Talvez essas histórias tenham sido originadas por um livro lançado em 1977 chamado The Great Lakes Triangle, ou o Triângulo dos Grandes Lagos. Ele observou que muitos aviões e pessoas desapareciam ali na área do Lago Ontário, além de ser um ponto de muitos avistamentos de OVNIs. Em dezembro de 2013, o escritório canadense da MUFON, ou Mutual UFO Network, que é uma tradicional entidade global dedicada ao registro e pesquisas relativas aos OVNIs, publicou um relatório onde constava o testemunho de um residente ali da cidade de Hamilton, no Canadá, que afirmava ter visto várias esferas estranhas e brilhantes pairando sobre o Lago Ontário. Segundo ele, esses orbes já tinham aparecido várias outras vezes sobre o lago. Em agosto de 1981, 5 testemunhas que estavam dirigindo ao longo do Lago Ontário, no início da noite, viram uma nave em forma de cúpula voando sobre a água. Eles seguiram o objeto por algum tempo, até que ele começou a descer e entrar na água e desapareceu. A quase 10.000 quilômetros de lá fica o antigo Lago Baikal, na Sibéria, na área russa, com seus 636 quilômetros de extensão. Considerado o lago mais profundo do planeta, com uma profundidade média acima de 700 metros, é um lugar misterioso e onde se vem registrando uma extensa história de atividade de OSNIs, testemunhados por mergulhadores militares russos. Muitos desses avistamentos datam da era soviética e desde o fim da Guerra Fria começaram a chegar ao domínio público em livros muito bons como OSNIs, Os Incríveis Segredos dos Russos, dos autores Paul Stonehill e Philip Mantle, que é um livro inclusive que foi publicado no Brasil pela revista UFO. Muitos dos relatos falam de uma enorme nave-mãe pairando sobre a extensão da água ali no Lago Baikal e até mesmo de seres humanoides em trajes estranhos e brilhantes descendo dessas naves e entrando na água. O ex-oficial e ufólogo soviético Vladimir Asaza afirmou ter vazado arquivos ultra-secretos relacionados a um incidente que aconteceu em 1982. Ele afirmou que mergulhadores militares que estavam em exercícios de treinamento padrão na área testemunharam enormes embarcações subaquáticas que se moviam com uma velocidade nunca antes vista. Vários dias depois, a história teve uma reviravolta ainda mais bizarra, quando esses mergulhadores testemunharam vários seres estranhos debaixo d'água. Esses seres usavam ternos brilhantes e o que parecia ser uma pequena e avançada máscara de oxigênio. De acordo com os supostos documentos vazados e publicados pelos pesquisadores, a equipe recebeu ordens de capturar essas estranhas criaturas, mas ao tentarem fazer isso, eles foram atingidos pelo impacto do que parecia ser uma arma de onda sônica avançada, uma arma à base de som. Infelizmente, 3 desses mergulhadores tiveram problema com esse impacto sônico, porque aquilo causou uma
subida muito rápida para a superfície, eles estavam cerca de 50 metros de profundidade, tiveram problemas com a descompressão. Naquela época não era tão simples o equipamento para esse tipo de questão, e eles vieram a falecer. Feridos e assustados, os outros 4 mergulhadores recuaram e reportaram esse acontecimento bizarro, fatal para os seus oficiais. Em 2009, fotografias tiradas a bordo da Estação Espacial Internacional pareciam mostrar 2 anomalias distintas em forma de disco naquela região do Lago Baikal ali na Rússia, o que alimentou ainda mais especulações de haver uma presença extraterrestre ali sob o lago. E até mesmo a possibilidade de que esses discos fossem a nave que havia sido vista quase 3 décadas antes por aquela unidade de mergulhadores soviéticos. Em outubro de 2021, o USS Connecticut, que é um submarino nuclear americano, foi atingido ou esbarrado por alguma coisa misteriosa, um objeto desconhecido que se movia a altíssima velocidade no mar da China. Vários marinheiros a bordo do submarino ficaram feridos nesse acidente, felizmente nenhum com lesões que oferecesse risco de vida, de acordo com o comunicado da US Pacific Fleet. Mas até hoje permanece inexplicado que tipo de fenômeno ou objeto poderia ter atingido esse submarino nuclear americano na profundidade daquelas águas enquanto ele estava ali submerso. A Califórnia, por muitos anos, vem sendo considerada um hotspot de OVNIs. Muitos ufólogos especulam que exista uma base de OSNIs na ilha Catalina, porque é uma área de muitos avistamentos. Inclusive foi nessa área da ilha Catalina que em 2014 militares a bordo do porta-aviões USS Nimitz avistaram o famoso UAP em formato de tic-tac que voava sobre o mar cerca de 1000 km por hora e cujo vídeo foi largamente divulgado 5 anos depois, no início dessa onda de revelações oficiais sobre o fenômeno UAP. O chefe da operação tem notado aeronaves peculiares aparecendo na tela de seu radar. Em alguns casos, elas parecem descer do espaço e repentinamente mergulham na direção ao nível do mar, em segundos. Os misteriosos objetos voltaram. E hoje é a primeira vez em que a equipe dispõe de caças em voo que podem interceptar essas aeronaves misteriosas. Eles brifam o capitão e estão prontos para enviar os Hornets. O controle de interceptação aérea a bordo do USS Princeton troca informações com a equipe e assume o controle. Banger, Charlie, over. Charlie, this is Banger, good, over. Banger, Charlie, do you hold unknown air contact, blah, 270-48, 28,000 feet, bogey, over. Charlie, Banger, negative, radar picture's clean. Não muito longe dali, a menos de 90 quilômetros a nordeste da Ilha Catalina, existe um outro local que para muitos é uma grande base submersa que abriga OSNIs. A área, que na verdade se chama Sycamore Knoll, ficou conhecida como a Anomalia de Malibu, e é uma estranha estrutura descoberta cerca de 600 metros abaixo da água, a uma distância de 10 quilômetros da costa de Malibu, ali na Califórnia. Ela foi descoberta em 2014 por usuários do Google Earth e é uma estrutura com uma forma oval distinta, com o que parece ser um topo plano, medindo aproximadamente 5 km de largura. Por vários ângulos, é possível ver formas que parecem altos pilares sustentando esse teto principal dessa anomalia, e esses pilares parecem espaçados uniformemente, quase como se fosse realmente uma espécie de entrada. Claro que essa teoria foi rechaçada pelos cientistas como o geólogo de terremotos David Schwartz. Para ele, essa dita base alienígena nada mais é do que parte da plataforma continental natural, e ele afirma que o que se vê no Google Earth é apenas ali um tipo de variação na morfologia costeira. O Schwartz divulgou um trabalho de pesquisa publicado em 2009 pela Geological Society of America, mostrando seções transversais na área ali da anomalia de Malibu.
Mas o mistério e a polêmica em torno dessa suposta base permanece. Em 2017, o radialista Jimmy Church, do programa sobre mistérios, ufologia e conspirações chamado Fade to Black, chegou a divulgar que organizaria uma expedição para investigar a anomalia, mas a verdade é que até hoje ninguém trouxe nenhuma nova informação sobre a tal anomalia de Malibu. Cerca de 5.000 quilômetros a leste, a ilha de Porto Rico, ou Puerto Rico, carrega inúmeros relatos de avistamentos de OVNIs, particularmente ao longo da sua costa nordeste, onde estranhas naves teriam sido vistas, tanto emergindo quanto desaparecendo na água, por anos. A ilha também registra uma forte presença da Marinha Americana e histórias locais de moradores e expatriados dos Estados Unidos afirmam que os militares americanos, no mínimo, monitoram essa estranha atividade na costa porto-riquenha. O experiente ufólogo e pesquisador Nick Redfern recentemente divulgou o relato de um ex-funcionário da Defesa Civil que teria testemunhado um estranho veículo emergindo das águas da costa porto-riquenha, subindo em velocidade constante até que disparou em alta velocidade e sumiu. Um policial local afirmou ter conhecimento de que a Marinha dos Estados Unidos passou um tempo considerável rastreando uma embarcação subaquática ao longo da costa nordeste da ilha. O jornalista investigativo Jorge Martin afirmou que a análise de imagens do satélite NOAA revela várias anomalias ao redor da ilha, sugerindo a existência de grandes estruturas retangulares artificiais submersas. Martin afirmou que elas se concentram na costa leste e sul da ilha. Ele também afirmou que as imagens parecem mostrar algumas coisas como se fossem túneis que interligam essas estruturas e as ligam ao continente. E é interessante refletir que na cidade porto-riquenha de Ponce, que é justamente um dos lugares no continente aos quais os túneis informados pelo Martin parecem estar conectados, no final da década de 1980, foi um local onde os residentes reclamavam para as autoridades que ouviam um ruído muito alto que parecia vir do subsolo. Esses sons seriam semelhantes aos de máquinas pesadas em operação. Mas é de se pensar se, 40 anos atrás, estava sendo construída alguma coisa que originou tudo isso que se fala hoje sobre os OVNIs ali na área da ilha de Puerto Rico. Aqui no Brasil há inúmeros relatos de avistamentos de luzes estranhas entrando, navegando e saindo de águas como, por exemplo, no litoral paulista, em cidades como Ilhabela e Guarujá. A célebre Operação Prato, entre 1977 e 1978, acompanhou e documentou impressionantes aparições de objetos luminosos inexplicáveis entrando e saindo das águas de rios, lagos e do mar na extensa região norte, ocorrências concentradas principalmente entre o Amazonas e o Pará. Começava a operação justamente por volta de 7 da noite, 8. O pico era de madrugada. E outra coisa que eles observaram, que parece que eles estavam colocando sensores remotos. E essa era a sensação que eles estavam, porque tanto no mar, parecia que eles estavam instalando bases com artefatos alienígenas no fundo do mar. Aí foi o primeiro que ia falar de bases alienígenas. Por isso que tinha esses objetos entrando e saindo de dentro. É como da se estivesse colocando sensores ou equipamentos. Tá? Esse caso que eu vi anos depois, uns 7 anos atrás, foi exatamente muito longe. Eu vi primeiro um objeto saindo como se fosse da água. Não dá para ver porque a noite é escura, né? Muito escura o mar. E não tem nada. E de repente uma luz sai na escuridão, no meio da água. Isso em Colares. Sobe. Sim, na Baía de Colares. Baía de Colares. Sobe uma altitude, à noite é difícil de calcular, mas eu calculo assim uns 2 palmos, ele sobe, lá em cima ele abre um clarão maior e luzes menores saem. Sobe uma segunda, do mesmo aspecto, faz a mesma dinâmica, sobe e solta. Uma luz brilhosa ali que apagou rápido. Esses avistamentos levaram os militares, os pesquisadores e as testemunhas a considerar seriamente a existência de uma base submersa na nossa Amazônia, onde esses seres poderiam ter implantado alguma operação de pesquisa biológica ou, quem sabe, alguma espécie de base militar onde esses seres estariam se organizando há anos.
O fato é que esses veículos ou fenômenos já demonstraram que eles têm absoluto controle das suas manobras e dirigibilidade em qualquer meio, e não somente na água. A gente deve refletir se a inteligência por trás deles está mais para a proposta amigável e evolutiva apresentada pelo James Cameron no filme O Segredo do Abismo, ou se estamos à mercê de seres hostis e com pleno domínio da física e da tecnologia avançada, perto da qual o nosso atual estágio evolutivo não significa nada. Boas reflexões, mentes abertas.